Como é que é o nome do senhor? Edson Tarter. Seu Edson, né? Preste atenção na história, porque o testemunho fala e nos ensina. Quando o senhor chegou, começou a fazer o congresso, quando o senhor chegou na igreja, como é que estava a situação do senhor, seu Edson? Pastor, eu nunca imaginava, antes de chegar no congresso, que eu ia ser próspero. Nunca. Eu nunca imaginava que eu ia ter carro, eu nunca imaginava que eu ia ter empresa, nunca imaginava isso. Eu sempre pensava em ter, na minha cabeça, ter um carro, vinha um Fusca, um Chevette, e tive, realmente tive. A casa, eu morava a gente chamava de meia água, era 2 cômodos e um banheirozinho. Essa era a minha vida antes de chegar no congresso. Era a visão do senhor. Sim, e eu era empregado, né? Eu era empregado, a minha esposa também trabalhava. A gente suava a camisa. A gente não trabalhava 8 horas e ia dormir, não. A gente era como se diz, pau para toda obra. Lutava, mas não vencia. Não vencia. Não vencia. Não via na sua vida fruto, não. Resultado. A minha vida era toda amarrada. Como é que o senhor chegou? Foi assistindo um programa? Alguém convidou? Como foi? O meu pai e a minha mãe, eles começaram a vir na igreja. Eles vinham aqui em Florianópolis. Depois teve a igreja lá na nossa cidade. Aí eles passaram lá. Mas eles nunca falavam, um período. Mas eu comecei a observar a mudança na vida econômica do meu pai. Meu pai também tinha carro velho, ele começou a comprar carro novo. Meu pai trabalhava em 3 empregos, também era a mesma. Eu comecei a ver uma mudança na vida dele e eu vi que começou ele ter paz, a minha mãe ter paz, e aquilo me chamava a atenção. Mas até que um dia eles me convidaram para a igreja, eu e a minha esposa. O senhor começou a ver um testemunho. Vi um testemunho na minha própria família. A importância de um testemunho. Né? E o senhor chegou, começou como esse processo de mudança? Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ouvir a palavra, o pastor disse assim, você tem que ser fiel, eu parti, você é fiel. Eu não fiquei duvidando. O pastor falou, você tem que, para Deus te prosperar, você tem que ofertar, você tem que plantar a semente. Eu disse, vou plantar a semente. Eu comecei a fazer o que saía aqui do altar. Começou a obedecer. Obedecer. Em um ano, eu me lembro que a minha casa, que era de 2 cômodos, ela se tornou uma casa com 2 banheiros, 3 quartos, 2 salas, lavação, garagem. Em um ano, estando na igreja. Começou a andar. E aquela virada de chave, aquela mudança, grandeza de Deus, aconteceu quando, seu Edson? Quando do altar veio campanha, né? A campanha de Israel, não tem como, né? Ela que mexeu comigo, né? Que eu estava ainda com o carro, eu tinha tido uma mudança em uma parte, no casamento, vida espiritual, mas eu não subi ainda de patamar, né? Eu era empregado ainda, e quando do altar eu vi, aí me deu uma revolta de não ser mais empregado, de começar a ser patrão. Tomamos a atitude de fé, mas por quê? Nós queríamos uma mudança, também na nossa vida financeira, como Deus transformou o meu casamento, a minha vida espiritual, eu queria a minha vida financeira mudada. Transformada. E ali veio a ideia de nós abrir o nosso negócio. Que aí se tornou isso que nós vamos mostrar para todos, né? Sim, essa senhor. é a empresa. Isso aqui é uma empresa que em cima a gente corta a roupa, é a parte, e embaixo nós cortamos, tem várias máquinas ali, que é corte de viés. E na pandemia, eu comprei esse sítio à vista. Enquanto muita gente na pandemia fechou as portas, o senhor comprou. Eu não fiquei com medo, porque no momento que fechou, também paralisou lá no meu trabalho. Aí é onde o senhor mora? Aqui é a minha residência. Esse ano também eu reformei. O meu filho casou, e daí a gente reformou tudo para ele, botou tudo que ele precisava. Graças a Deus, Deus honrou, a gente anda de carro novo. E aquele homem que não tinha nada, na miséria,
Hoje é um testemunho aqui. Tudo foi Deus, não tem nada que fui eu não. Não fui nada, foi a minha mão, não foi nada, foi tempo de trabalho, não. Foi tudo Deus, pastor. Prosperou o senhor. Se algum dia alguém dissesse que o senhor estaria aqui, dando testemunho, talvez nem o senhor acreditaria. Não acreditaria mesmo. Porque a minha mãe dizia nos primeiros dias, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Eu dizia, mas como? Mas eu estava plantando. Esse é o problema do ser humano. Foi o início, né? Eu estava plantando, mas ainda não tinha acontecido. Claro que não ia ser tudo da noite por dia. Mas a direção de tudo que eu tenho veio aqui do altar. Toda a semente que eu lancei aqui, ela sempre deu fruto. E o mais maravilhoso não é você colher o fruto, é você orar e você ver a resposta. Você diz, poxa, Deus ouviu a minha oração. Que isso te faz a pessoa mais feliz. A voz da fé, né? Isso aqui alegra, né? Sim, senhor. Muito mais vai vir na vida do senhor. Tá ligado. Que o senhor não perca essa fé. Tá ligado. Deus abençoe, seu Edson. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida do seu Edson. Uma história de sucesso, uma história forte, uma pessoa abençoada, uma pessoa iluminada por Deus. E que outrora não era assim. Você nota, meu amigo e minha amiga, que antes do pacto com Deus, antes de uma vida com Deus, antes de ter a direção de Deus, só fracassos. Porque está escrito na palavra dele, sem mim nada podeis fazer. Nós estamos vendo hoje em dia as pessoas aceleradas, corre de um lado, corre para outro, sabe, se mexe, tenta na força do braço vencer, mas tem sempre uma situação, tem sempre um problema que coloca elas lá embaixo. Quando tem muito dinheiro, quando tem uma vida bem-sucedida, tem a depressão. Quantos são aqueles que cometem suicídio e que nós olhamos e falamos assim, meu Deus, não faltava nada, mas nada para essa pessoa. Pelo contrário, faltava sim. Faltava paz, faltava a presença de Deus e faltava a direção de Deus em suas vidas. Eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição, é o 048-3216-6162. Você que está desempregado, sofrendo, endividado, sua vida toda amarrada, já envia uma mensagem, já envia aí pelo WhatsApp, já envia aí pelo SOS, que nós vamos estar orando por você. Vamos uma matéria e daqui a pouco eu volto. Parece que não adiantou muito ser a famosa dona de barrados no baile na década de 80. E nem ser a filha do produtor bilionário Aaron Spelling. A atriz Tori Spelling sempre teve uma boa condição de vida por causa do seu pai. Abre aspas. Crescendo na minha família, não falávamos muito sobre dinheiro. Isso provavelmente me levou a não saber muito sobre como lidar com dinheiro. Fecha aspas. O único problema é a compulsão por compras que ela tem. Abre aspas. Eu acredito em amor. Eu acredito em sapatos. Eu acredito em Louboutin. Fecha aspas. Uma das compulsões é por sapatos. Ela coleciona diversos modelos de marcas famosas. Abre aspas. Eles são Gucci, são de strass. E hoje em dia eu ficaria tipo, meu Deus, acabei de pagar quanto por esses? Fecha aspas. Com tantos gastos extravagantes, ela acumula muitas dívidas. E não é à toa que a atriz foi processada pela American Express porque devia mais de $87 mil no cartão de crédito. A atriz também estava prestes a perder a sua casa, porque devia impostos. E também estava com uma dívida de $188 mil pelo empréstimo da casa. Na sua biografia, a atriz explica, abre aspas, não é difícil entender porque eu tenho problemas com o dinheiro. Eu nasci tão rica, muito além dos sonhos mais desvairados de qualquer pessoa. Que mesmo quando tento levar um estilo de vida mais simples,
Não consigo me livrar dos meus gostos caros. Mesmo que os meus gostos não sejam mais extravagantes, continuam sendo ainda muito caros. Fecha aspas. Com tantas dívidas milionárias, a atriz admite que tem perdido o sono. E você, também tem perdido noites de sono por causa das suas dívidas? Quando você não tem a direção de Deus, quando você não tem o cuidado dele para a sua vida, as noites de sono, isso vai embora. E o sono, uma noite mal dormida e a falta de sono, vem junto também as doenças. Eu vou pedir para mostrar aqui para que a senhora, o senhor, você entenda. Com uma dívida de 600 mil reais, o seu Gilson pensou em dar um tiro na sua cabeça. A vontade do suicídio era imensa, mas vindo, obedecendo, Deus deu para ele uma direção. E essa direção ele colocou em prática e deu certo. Eu vou colocar agora para que você acompanhe a história do seu Gilson e eu volto daqui a pouquinho. Qual o nome do senhor? Gilson Mar. Seu Gilson, o que aconteceu com o senhor ao fazer a reunião de segunda-feira aqui o Congresso? Eu cheguei no Congresso em 2008. E aí, naquele jeito, me escondendo dos outros e tal, eu que tinha caminhoneta nova, e cheguei aqui na igreja com um Fuquinha velho que meu pai tinha, com 10 reais emprestado para botar gasolina. Um escritório de contabilidade bom. E o dinheiro não rendia. Aí um dia, assistindo, eu sou sincero falar para o pastor, teve com a pistola para botar na minha cabeça para me matar. Para tirar a própria vida? Para tirar a própria vida. De tanta dívida. A sua dívida chegava em torno de mais ou menos quanto? 600 mil reais. Né? 600 mil reais. E com um escritório rendendo, daqui um pouco entrou um negócio, deu errado, entrou outro negócio, perdi um terreno de capoeiras que não sei como na época, e depois eu tive que reverter em juízo, tive que pegar dinheiro com a agiota. Agora, de lá para cá, fazendo congresso, como é que está a vida do senhor hoje? A minha vida hoje mudou totalmente, como pessoa, com meus negócios, né? Hoje eu tenho um sítio avaliado em 800 mil reais, tenho uma casa que vale mais de R$1 milhão, tenho uma cartela de cliente abençoada, o meu casamento é abençoado, a minha vida hoje é abençoada. Hoje o senhor tem vida com Deus? Tenho as minhas batalhas, tenho brigas, mas sei que vou vencer. E a contabilidade, como é que está? O escritório hoje está muito bem. Está bem? Está bem instalado. Uma casa que vocês foram abençoados de 60 metros quadrados, Amém. Na qual eu ia morar numa kitnet, praticamente, seria a cozinha e o quarto. Não deu negócio meus irmãos, era um valor, pediram um outro. Aí uma outra irmã minha, que eu tinha um negócio em 2004, também foi desfeito na época. Eu tinha metade da casa, ela chegou e me propôs, vender a casa inteira, eu fiz o negócio com ela. Hoje tem uma casa de 1.200.000 mais ou menos. Mudou a situação. Mudou toda a situação. Aquele homem que chegou com 600 mil em dívida, pensando em dar um tiro na cabeça, hoje quer morrer ainda? Não. Quer viver? Eu quero falar aos outros, como chegou um senhor agora para mim ali, que a coisa não está fácil. Persiste. Em 1 ano, 2 anos, isso aí não é nada para Deus. Pode ser que daqui a 5 anos a vida dele mude. Talvez Deus está usando ele aqui dentro da igreja para ver. Para ou continua? Continuamos. Amém. É só o começo na sua vida. Muito mais vai vir. Amém. Amém. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas, basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras do Congresso para o Sucesso acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora de congresso no seu dia é suficiente para fazer a diferença. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis.
Como foi dito agora nesse intervalo que nós acabamos de colocar, 1 hora do seu dia. A reunião começa às 7 da manhã, termina antes das 8. Vem às 10 o pastor Odoni e termina às 10h50. Meio-dia eu começo, meio-dia e 50 você sai daqui. Às 15 horas o pastor Odoni começa, 16 em ponto ele termina. Eu venho às 19, 20 horas e 20 minutos você vai estar saindo daqui. Começamos agora, na última segunda-feira, dia 1º de maio, esse propósito das 5 segundas-feiras do mês de maio, das portas abertas. Nós estamos recebendo lá do Templo de Salomão o azeite que todos os estaduais consagraram. E nós vamos ungir as mãos de todos aqui na próxima segunda-feira. Meu amigo e minha amiga, você que, como eu, não aceita ano a ano a mesmice, tem que haver uma evolução da sua parte. Tem que haver aí crescimento na sua vida. Tudo que Deus criou se move. Se a sua vida financeira está parada, é porque existe um mal nela. Se a sua vida financeira está estagnada, você não vê progresso, você não recebe nada, não acontece nada. Existe um mal. E esse mal saindo, a sua vida ela vai andar. Eu quero deixar o SOS à disposição, 048-3216-6162, e eu vou agora colocar só histórias de pessoas que fizeram uma aliança, um pacto com Deus. 2 guerreiras, a dona Ângela e a Thaís. A Ângela, quando viu o chão sair dos pés, ela ficou em desespero, mas veio. E a Thaís, uma história de sucesso, vencedora também. Acompanhe. Olá, meu nome é Ângela, eu sou cirurgiã dentista, mas quando eu cheguei na igreja, eu me via de uma forma bem inferior. Eu não tinha uma direção, eu cheguei doente, com problemas de saúde, eu cheguei recém-separada do meu ex-marido, com uma criança no colo, ela tinha 1 aninho. Eu me vi literalmente no fundo do poço. E eu lembro que na primeira semana que eu estava na igreja, começou uma campanha muito forte, que era para fazer uma aliança com Deus, se entregar. Primeira coisa que mudou foi dentro. Para quem, quando chegou, estava trabalhando sem receber salário, não tinha uma perspectiva, assim, nem a curto nem a longo prazo, de mudança, eu comecei a trabalhar na minha área, depois já me especializei, fui militar durante um período, comecei a trabalhar no centro de educação, comecei a fazer meu mestrado, conquistei, graças a Deus, a gente conquistou nossa casa, consegui montar meu consultório mesmo em meio à pandemia. Então, assim, Deus não me deixou faltar nada. Quando a gente tem essa aliança, quando a gente faz realmente uma aliança com Deus, é isso que acontece. Assim, o mais importante de tudo não foi o sonho que era minha família, minha vida financeira, minha vida profissional. O mais importante de tudo é o Espírito Santo. E eu te digo, assim, do jeito que eu fiz uma aliança com Deus, eu te convido, faça você também, porque não tem preço a paz, a alegria e essa plenitude espiritual que Ele te dá. Isso não tem preço. Meu nome é Thaís, tenho 38 anos e tenho uma agência de turismo. Quando eu cheguei no congresso, minha vida estava totalmente desestruturada. Eu não tinha direção, apesar de já trabalhar com vendas, eu não tinha direção do que fazer. Já vinha de outros segmentos de trabalho, já trabalhei com decoração, sou formada em administração de empresa, sou formada em instrumentadora cirúrgica, mas eu não conseguia me firmar em nenhuma dessas posições. Além disso, eu tinha adquirido uma dívida no banco por agir pelo coração, né? Eu fiz um empréstimo para uma pessoa da família, o qual não honrou. Então, essa dívida ela ficou para mim. E eu fiquei por muito tempo fazendo de tudo para honrar com essa dívida. E eu pagava a dívida, mas adquiria outras, né? Porque era vivia tapando buracos, como a gente fala, né? O termo que se usa. E foi assim que eu cheguei no congresso. E a partir do momento em que eu fiz as correntes, Deus foi abrindo, né, os caminhos, abrindo portas.
Minha cunhada, ela já tinha essa agência de turismo e ela me chamou para ser sua parceira. Eu trabalhava inicialmente como parceira dela, né, captando clientes e ganhando comissão em cima disso. Só que eu levei tantos clientes para ela que chegou ao ponto, né, em que ela me chamou para ser sócia. Pouco tempo depois veio a pandemia. E aí, nós do ramo de turismo sofremos bastante, porque os aeroportos estavam fechados, os hotéis estavam fechados. A gente passou 4 meses, literalmente, sem vendas, mas firme ali na fé, honrando a Deus. Deus, a partir do momento em que os aeroportos abriram, que os hotéis voltaram a funcionar, Ele foi também abrindo as portas para a nossa empresa. No ano da pandemia, a nossa empresa ganhou premiações. Nós ficamos entre as 10 agências que mais venderam no Norte e Nordeste. Mesmo diante da pandemia, eu lembro que Deus me dava tanta força, né, e tanto direcionamento, que eu postava em grupos do WhatsApp propagandas de pacote de turismo e as pessoas perguntavam se eu estava louca. E foi assim que a gente foi passando por todas essas lutas, né, e Deus foi abrindo portas. Hoje eu consegui, graças a Deus, pagar minhas dívidas, né, consegui me abrir com meu marido. Eu não conseguia falar para ele o que eu estava passando e isso também me atrapalhou muito, né, na minha fé, mas Deus me deu essa força e junto com Ele nós negociamos essa dívida. Eu honrei com minha dívida, nós temos nossa casa, nosso carro, a gente viaja quando e para onde a gente quiser. E Deus foi abençoando tanto ao ponto de minha cunhada, que não era da fé, hoje também participar do congresso, porque ela via o agir de Deus, né, na minha vida, abençoando a empresa. Então hoje ela também faz parte do congresso. E a nossa empresa é extremamente abençoada, não nos faltam clientes, não nos faltam vendas, a gente não depende da variação do câmbio para vender, independente de como esteja a situação política e econômica do Brasil, a nossa empresa continua arrebentando e assim nós vamos vencendo as batalhas e graças a Deus nós temos todos esses benefícios graças à aliança que nós temos e fizemos no Congresso. E o batismo com o Espírito Santo, que foi o mais importante. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu tenho dito a todas as pessoas que têm vindo aqui, esse mês de maio pode ser um mês muito abençoado para você. Esse local que você está vendo aí pode ser o local que você um dia vai entrar aqui, vai subir nesse altar e vai dar o seu testemunho. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. Eu só sei de uma coisa: Deus tem o poder de mudar toda e qualquer situação quando você recorre a Ele, quando você busca Ele. Eu te aguardo nessa segunda-feira. Eu te aguardo. Escolhe um horário, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Deus abençoe a sua vida, sucesso, te aguardamos aqui e até a próxima.